Entender a parte que nos cabe da vida já é o suficiente. Entender essa temática do viver, da importância que nós temos por ser criação divina, mas também entender a nossa insignificância diante de todo o universo. Muitas pessoas se deixam movimentar pela arrogância, deixam-se movimentar pela ambição, pelos desejos desmedidos, porque tudo tem que ter uma medida na vida. Mas uma das partes indispensáveis da vida é nos conscientizar de uma realidade. Nada soubemos. Nada soubemos. Eu tenho dito, olha para um carro, olha para um avião, olha para o que for, olha para uma bicicleta. Quantos componentes tem ali, quantas pessoas foram envolvidas para a fabricação daquela ferramenta. Então nós somos bastante pequenos. Dominamos 0,0 de não sei quantas vírgulas 0% das possibilidades de saber de um pouco do universo. Nós temos que estar ciente da nossa capacidade humana e nos corrigir diariamente para que o ego ele não transponha a nossa realidade. Vivemos aqui, daqui um pouco nós vamos embora, sem ter noção do que ficou para trás. O que muito tem e o que o pouco tem, diferença nenhuma faz. Não tem a menor diferença daquele que possui muito pouco e o que possui muito. Não faz diferença. Perdeu o comando, perdeu o domínio. Aliás, nesta hora não é uma questão de mediocridade. Não, nesta hora até é mais favorável quem não deixou nada para trás. Porque o apego à matéria é terrível destruidor, é terrível prisão ao espírito que desencarna. Você percebe o movimento da vida? Você presta atenção na sequência da vida? A vida não para. Num determinado momento nós paramos. Nós paramos no leito do hospital, nós paramos diante de uma doença agressiva, nós paramos diante de uma pandemia, como o mundo está estagnado esta hora, nós paramos diante de situações muito sérias, mas a vida prossegue. Muitas vezes nós pegamos um bebezinho no colo, vimos aquela criancinha dar os primeiros passos, e por circunstâncias da vida, pelo esse movimento da vida, nós acabamos nos afastando. E a cabo de alguns anos nós estamos em algum lugar e tem aquele senhor, tem aquela senhora do nosso lado e nem nos damos por conta que foi aquela criancinha que um dia estava no nosso colo. Porque a vida não para, porque as células se multiplicam, porque a inteligência funciona, porque a coisa anda e muitas vezes nós não andamos. O quê? Você é fulano? Mas como assim? Né? Como assim sendo? Então, vamos nos concentrar nessa situação. Porque na matéria tudo muda. Porque na vida material tudo se altera, tudo se modifica. Mas a vida, que é o espírito,
ela é contínua e imutável. Precisamos evoluir, precisamos nos preparar. Eu lembro-me, eu acho até que eu já falei alguma vez nisso, eu lembro-me quando eu era criança, nós éramos apaixonados por caminhão, e meu pai tinha alguns, e determinado situação lá, meu pai comprou um caminhão muito bonito, mais novo, e alguns dos meus irmãos foram até a escola onde eu estudava, né, eu era o caçula, para fazer aquela surpresa, me buscar com um caminhão novo. Só que, alguns meses atrás, eu havia perdido um irmão, perdido, como se dizia, né? Ele havia desencarnado, meu irmãozinho. Né? Eu tinha na época meus 10 anos e ele 12 anos. E eu lembro-me que foi aquela alegria, chegamos no pátio da casa com aquele caminhão, aquela coisa linda, maravilhosa, que para nós aquilo era tudo. E de repente me bateu uma tristeza enorme. E eu fui para trás da garagem, do galpão, como se dizia, me escondi próximo aos pés de bananeira e comecei a chorar. Eu chorava compulsivamente porque eu me sentia traindo aquele irmãozinho que havia falecido. Porque como é que eu ia me dar o direito de me sentir alegre, feliz com a presença daquele caminhão novo ali, se o meu irmãozinho já havia ido embora e não estava ali para festejar? Eu não tinha noção de que a vida não para. E que quando vamos embora, graças a Deus, deixamos tudo aqui para trás. Então o que somos neste mundo, se não espíritos transeuntes? Lembro-me de um outro caso também de uma pessoa, uma senhora que ela tinha um apego imenso à sua casa. Ela não gostava de receber visitas. Principalmente crianças, que ela achava que ia danificar a casa dele. E realmente era uma casa boa, não era nenhuma mansão, mas era uma casa boa. E passou-se algum tempo e aquela pessoa começou a ter um problema, lapsos de memória, e ela foi preciso ser retirada da casa, levado para a casa de um familiar, de um dos filhos. E um dia ela voltou àquela casa, talvez uns 2 meses depois, e ela entrou olhando com um olhar perdido, olhava para as paredes, olhava para aquela garagem, olhava para aquelas folhagens, olhava para tudo aquilo, e nós ficamos observando a reação dela, naquela paixão por aquela casa. E a casa era o primordial acima de tudo para ela. E ela olha para mim, para mais algumas pessoas, e disse a seguinte frase: que interessante esta casa. Aquilo bateu uma angústia. Não tinha desencarnado, estava ali apenas com lapsos de memória, não tinha mais noção de que aquela casa era a joia dela. Que coisa interessante esta casa. E a alma? E o espírito, qual era a preparação? A capacidade do intelecto, a capacidade da desenvoltura espiritual. Afinal de contas, estamos aqui para quê? Tudo fica. A casa que moramos, se possuímos um carro, sei lá na mão de quem fica e nem me interessa. Como disse, nem a bicicleta, não sei quem é que vai pedalar. Porque nós vamos embora. Ah, mas é tão monótono falar disso. Vamos falar de quê? Se somos vida eterna, mas não somos vidas prisioneiras dessa terra, ou pelo menos não devemos nos tornar vidas prisioneiras da terra. Então a vida segue, o bebezinho cresce, o carro a gente muda, a casa também, tudo passa e nós temos que evoluir para o plano espiritual. E qual é a nossa preparação? Como estamos para encarar o segmento da vida? Vamos estar bem conscientes disso. O amor de Jesus, de Mãe Santíssima, nossa querida Mãe, junto de nós para sempre. O amparo de nossos irmãos de luz, que assim seja.